Olá, queridos, a paz. Boa tarde, pessoal do YouTube. Como é que vocês estão? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas? Hoje, capítulo 3 de Provérbios. Provérbios de Salomão, Provérbios de sabedoria. Ontem a gente teve aí o privilégio de falar da excelência da sabedoria. Oi, mamãe, te amo. Mãe é mãe, né? Pode não ter ninguém, mas a mãe entra. Ai, que seria de nós sem as nossas mamães, sem os nossos papais? Vamos lá então, capítulo 3 de Provérbios. Vamos sem mais delongas, para que a live não fique muito longa. Capítulo 3. Papel e caneta na mão, um copinho d'água aí, ó. Beba água e abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. E por falar em mamãe, também te amo, mami. Por falar em mamãe, a gente vai começar já falando de quê? Papai e mamãe. Conselhos da sabedoria aos moços. Vamos lá. Versículo 1. Meu filho, não se esqueça dos ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz. E não tem outro versículo que a gente possa lembrar, né, lendo isso aqui, que não seja Êxodo 20, 12, né, que é um dos 10 mandamentos, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e teus dias sejam longos sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Eu tenho certeza que se eu for perguntar aqui para cada um de vocês que vão assistir isso aqui depois, ou que vão entrar aqui ao vivo agora, se eu perguntar para cada um de vocês aqui se vocês querem ter uma vida próspera, se vocês querem ter longevidade, prosperidade, tenho certeza que todos que vão assistir esse vídeo aqui, a menos que tenha realmente sérios distúrbios mentais, e isso é real, pode de fato acontecer e é muito grave, mas a menos que isso aconteça, a menos que isso esteja acontecendo com você, eu tenho certeza que você vai dizer que sim, que você quer uma vida próspera, que você quer ter uma vida longa sobre a terra, que você quer viver dias de paz, que você quer ser cheio da sabedoria de Deus para poder conduzir a sua vida de modo digno daquilo que Deus tem para você. Então, as pessoas, elas querem de fato isso, e tudo isso é legítimo. Elas querem alegria, elas querem paz, elas querem amor, elas querem sabedoria, elas querem longevidade, querem prosperidade. E isso não só é legítimo, como não é à toa que isso está no seu coração. Isso está no seu coração justamente porque foi Deus quem colocou esse desejo, essa vontade de viver tudo isso, porque foi exatamente para isso que Ele nos criou, exatamente para isso que Ele nos chamou, para ter uma vida longa, para ter dias de paz, para ter uma vida abundante. E foi também para isso que Cristo morreu e ressuscitou em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, e não é qualquer tipo de vida, é uma vida verdadeiramente abundante, abundante de toda sorte de bênçãos. E tudo que a gente precisa já foi liberado para nós, para que a gente tenha essa vida longa. E o que a gente precisa, em primeiro lugar, é obedecer ao Senhor, obedecer aquilo que a sabedoria nos manda. E uma das coisas que Deus nos manda, um dos primeiros mandamentos com promessa, é exatamente esse: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, ou seja, prosperidade em todas as áreas da sua vida. E para que os teus dias sejam longos sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Nós já vimos que a terra o Senhor deu aos filhos dos homens, então essa terra nos foi dada, e é a vontade de Deus que nós sejamos longevos, que nós tenhamos longevidade, vivamos dias de prosperidade e paz sobre a terra. E é exatamente isso que está aqui nesse primeiro e segundo versículo aqui de Provérbios. Não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, longevidade, e lhe acrescentarão anos de vida e paz, prosperidade. E quando ele fala aqui que o seu coração guarde os meus mandamentos, a palavra de Deus também fala o quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede
dele procedem as fontes da vida. Então a fonte de vida vai fluir do teu coração, por isso você precisa guardar, não só guardar o teu coração contra todo o mal que vem de fora para dentro ou até mesmo de dentro de você, mas principalmente guardar os mandamentos do Senhor, guardar os princípios da palavra de Deus, daquilo que o Senhor nos manda e obedecê-los, né? Guardar aí é obedecer, ok? Vamos lá, versículo 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração e você encontrará boa compreensão diante de Deus e diante das outras pessoas. Lembra que nós falamos no vídeo de Provérbios 1 sobre o significado de colares? Olha aqui ele novamente falando sobre isso, né? Aqui ele está falando o quê? Amarre-as ao teu pescoço. Amarre-as ao pescoço e escreva na tábua do teu coração. Então, mais uma vez aí, sinal de autoridade, de honra, de recompensa. Então, quando você não deixa que a bondade e a fidelidade abandonem você, e como é que você não deixa que a bondade e a fidelidade abandonem você? A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 28 que se você obedecer, todas essas bênçãos vão atrás de você. A bondade e a fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então, não é algo que você precise correr atrás. Eles é que correm atrás de você. Como? Quando você obedece, quando você vive de acordo com os mandamentos, de acordo com a sabedoria, de acordo com a palavra de Deus. Então, isso vai te seguir automaticamente. Então, para você não deixar que isso te abandone, basta você andar de acordo com os princípios da vontade de Deus. Ou seja, e aí você vai ter o quê? Honra, respeito, autoridade, como a gente falou, porque só recebe honra quem honra, só recebe respeito quem respeita, só recebe autoridade quem é sujeito à autoridade, ok? Continuando então, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério, e refrigério para os seus ossos. Vou parar aí. Ainda que a gente deva buscar sempre, e realmente você precisa buscar sempre, novas experiências, novos lugares, novas pessoas, novos conhecimentos, modelar pessoas, você deve buscar, né, aquilo que o próprio Deus estabeleceu, que a palavra fala que Ele mesmo estabeleceu para a edificação do seu corpo, pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos. Você precisa buscar isso, você precisa buscar a sabedoria na multiforme graça de Deus. Cada um de nós carrega uma porção da sabedoria, cada um de nós, aqueles que creem, carrega uma porção da sabedoria de Deus, da sabedoria que vem do alto. Então nós precisamos sim buscar tudo isso, mas ainda que você precise e precisa de fato buscar isso, a palavra de Deus fala aqui para que você não se apoie no seu próprio entendimento. Tudo isso vai trazer entendimento a você, tudo isso vai trazer sabedoria a você, mas não é nisso que você deve se apoiar. Nunca se apoie no seu próprio entendimento, porque Deus sempre vai ter uma percepção mais alta, Deus sempre vai ter uma percepção mais elevada, uma percepção completa, uma percepção plena que ninguém vai ter. Então, nunca se apoie no seu próprio entendimento. Por mais que você busque a sabedoria e deve buscar, por mais que você ame a sabedoria e deve amar, por mais que você aprenda com todos o que você puder, sempre você deve se apoiar no entendimento de Deus. Nunca pense que você já sabe tudo, nunca seja sábio aos seus próprios olhos, né? Faça todas as mentorias que você puder, faça todos os cursos que você puder, todos os treinamentos, livros que você puder ler, aprenda com todos os pastores, evangelistas, mestres, profetas, mas sempre busque o Espírito Santo para guiar você em toda a sua vida, em toda a sua decisão. Não pense que por conta disso
Amém, Dinda, chegou. Não pense que porque você busca tudo isso, você é sábio e que você é independente do Senhor e que você já alcançou todo o nível de glória que você poderia alcançar. Faça como Paulo. Paulo nos orienta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 a 22, assim, ó. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendes o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então você deve sim buscar a sabedoria, você deve buscar todas as coisas e julgar todas as profecias, julgar todo o ensino que vem até você e se abster de toda forma de mal. Então isso é legítimo, isso é lícito e isso é aconselhável que você faça. Busque tudo isso. Não seja um ignorante que acha que eu não preciso aprender com ninguém. Não seja um tolo que não quer aprender com ninguém. Mas, ainda que você busque tudo isso, não se apoie no seu próprio entendimento. Quando a palavra fala maldito o homem que confia no homem, ele não está falando só de confiar no outro, porque nós devemos confiar uns aos outros, nós precisamos ter essa confiança uns nos outros. O que nós não podemos é colocar essas pessoas ou nos colocar no lugar do próprio Deus ou acima do próprio Deus, que é pior ainda. Mas nós não devemos ocupar esse lugar de achar que nós somos sábios a nossos próprios olhos, tá? Então, até o tolo é aquele que não vai buscar de forma nenhuma. E aquele que é sábio aos seus próprios olhos é justamente esse que cai na armadilha de achar que já alcançou todo o nível de conhecimento e que agora não precisa de Deus, que foi a armadilha que o próprio Deus, que o próprio Salomão caiu. Ele buscou tanto a sabedoria que ele colocou isso no lugar do próprio Deus. Ele buscou a sabedoria que vem do mundo, ele não só buscou a sabedoria que vem do alto, mas ele também buscou a sabedoria do mundo. E isso fez com que ele se colocasse acima de Deus, porque ele achou que ele fosse sábio demais, então não obedeceu aquilo que Deus mandou. Então a gente precisa fazer como Paulo. Lá em Filipenses 3, capítulo 12 a 16, diz assim, eu vou ler aqui na Bíblia. Diz assim: não que eu tenha já recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Olha a palavra que ele está usando aqui, perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Se nem Paulo julgava haver alcançado a perfeição, quanto mais eu e você, né? Assim como um irmão da nossa igreja que a gente ama muito, que fala, né? Meros comedores de feijão. Então, não julgue havê-lo alcançado, não pense que você é sábio aos seus próprios olhos. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, olha só a palavra que usa aqui na Almeida Revista Atualizada. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, com a medida de sabedoria, com a medida de fé que já alcançamos. E busque crescer mais. Ou seja, não atente para as coisas que ficam para trás. Prossiga para o alvo, continue avançando. Eu já cheguei até aqui, então tá ótimo, eu estou satisfeita. Não. Contentamento não é satisfação. Aí eu quero chamar a atenção aqui para essas duas palavras que ele olhou em cima. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. E aqui embaixo ele fala assim: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse modo de pensar. Estranho, parece uma contradição aqui na Almeida Revista Atualizada, apesar de nas outras versões você já vê isso do jeito que eu vou explicar aqui, com entendimento melhor. Ele está dizendo que não obteve a perfeição, mas ele diz que ele é perfeito. Como que é isso? A palavra perfeição aqui, no versículo 12, não que eu já tenha recebido isso, já tenha obtido a perfeição. Essa palavra perfeição aqui seria a medida da estatura perfeita de Cristo. A varonilidade perfeita, como diz a Bíblia. Então essa medida nem Paulo alcançou e nem nós alcançamos, e eu creio que todos nós só alcançaremos na glória. Mas quando ele fala aqui embaixo, todos, pois, que somos perfeitos, essa palavra perfeitos aqui, na verdade, significa maduros. Lembra? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, são os filhos maduros. Você pode, como a gente falou ontem, você
nasceu de novo, você é salvo. Inclusive ontem eu fiz até uma pergunta, eu vou até recordar aqui, que eu falei assim, cadê? Onde é que tá a pergunta que eu fiz? Que depois eu fui ver no vídeo e eu errei na pergunta. Aqui, ó, que eu diz assim: então, se eu recebi Jesus, automaticamente eu me torno sábio? Eu acho que ontem eu falei, pelo menos pelo que eu entendi no vídeo, eu falei, automaticamente eu me torno salvo? Sim, automaticamente você se torna salvo, mas não é automaticamente que você se torna sábio. Então, nós somos, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, né, fazemos a oração ali para entregar a nossa vida a Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados. Sim, nós nos tornamos salvos automaticamente, mas nós não nos tornamos sábios automaticamente. Aqueles que se tornam sábios são aqueles que buscam a sabedoria, são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Esses são os filhos maduros, ruios, como a gente ouviu falar ontem, tá? Então, quando a gente fala aqui de perfeito, ele está falando de maduro. Nós, os que somos maduros, aqueles que somos guiados pelo Espírito Santo, ou que buscamos ser guiados pelo Espírito Santo, buscamos a sabedoria, nós somos perfeitos em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Mas nós não atingimos ainda a perfeição, que é a perfeita, a maturidade, a plenitude da varonilidade, da maturidade de Cristo, tá? E às vezes você pode pensar assim, mas tal pessoa é um tolo e ela não busca sabedoria. Ou um ditado maldito que existe no mundo que diz assim, pau que nasce torto nunca se endireita, ou alguma outra versão que diz, pau que nasce torto morre torto. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele é carpinteiro. Jesus, ele é carpinteiro, e ele é o carpinteiro espiritual. E aqui tem uma diferença, né? Porque às vezes até em algumas lições, em algumas pregações, você vai ouvir falando, né, de Jesus como Jesus é o carpinteiro, então ele é aquele que embeleza a casa e constrói os móveis e tudo mais. Não é isso. A gente precisa entender a diferença de marceneiro e carpinteiro. Jesus não trabalha com marcenaria. Jesus não trabalha fazendo mesa, cadeira. Não. Jesus, ele trabalha com carpintaria, ele trabalha com fundamentos, ele trabalha com justiça, ele trabalha com retidão. Então, o carpinteiro é aquele que vai trabalhar fundamentos, é aquele que é o construtor. Entendeu? E o marceneiro é aquele que vai fazer essas coisas miúdas, essas coisas menores. Então,